Olá a todos, dando continuidade ao que eu venho tratando da ordem internacional e venho acentuando que nas últimas semanas, nos últimos meses, no ano de 2025, a situação internacional tem caminhado para um lado, eu diria, quase dramático, muito, muito perigoso. Eu vou chamar a atenção de vocês de que maneira eu continuo interpretando isso. Então, a guerra da Ucrânia, a invasão, a bárbara invasão russa da Ucrânia completou 3 anos e meio e parece continuar, né? Parece evoluindo para um confronto cada vez mais agressivo da parte da Rússia, cada vez mais articulado da parte da Ucrânia. A Ucrânia evoluiu muitíssimo militarmente nesses 3 anos e meio. A Ucrânia hoje é talvez a maior potência militar da Europa depois da Rússia. E isso, é claro, leva para uma situação de continuidade da guerra e, eventualmente, um impasse. Certamente a Rússia não venceu e não vai vencer, não tem como. E a Ucrânia também não venceu e não vai vencer, dada a superioridade numérica, territorial, econômica da Rússia. Então, recentemente mesmo, nas últimas semanas, nós vimos a invasão do espaço aéreo da Polônia, a invasão do espaço aéreo da Romênia, a provocação de submarinos russos perto da Noruega e dos países escandinavos. Ou seja, eu entendo que a Rússia vem provocando, testando a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte. Vem provocando, testando os aliados da Ucrânia, claro, e os aliados da Polônia, que é a bola da vez, por assim dizer, né? Então, o que vai sair disso? Qualquer coisa pode sair disso, né? Só lembro que foi desde o meu primeiro observações desse canal, o papel do presidente americano Donald Trump na tentativa de criar um processo de negociação, um processo de paz. Pois bem, nós podemos dizer hoje, com 100% de certeza, que esse processo de paz acabou. Acabou, esquece. Foi uma tentativa que não deu certo. O que o presidente Trump vem falando? O presidente Trump vem conclamando os países do G7, né, os 7 países que eram os países mais prósperos e industrializados, hoje não são, Canadá e Itália, por exemplo, mas são os países, historicamente, desde os anos 70, os grandes aliados desenvolvidos, né? Estados Unidos, Canadá, europeus e Japão. Pois bem, Estados Unidos vem pressionando esses países para pararem de importar petróleo russo. E o mesmo aos membros da OTAN. Ou seja, os Estados Unidos está agora entrando, por enquanto calmamente, numa ofensiva antirrussa. Para onde isso vai levar? Não sabemos. Aliás, nessa gravação vai ter um monte de não sabemos. Por quê? Porque eu estou tentando ser justo, estou tentando ser verdadeiro, né? Se eu disser para vocês, vai acontecer isso, tenho certeza que vai acontecer aquilo, eu estarei mentindo, porque ninguém tem certeza de nada. O mundo está muito incerto, o mundo está muito difícil de entender e difícil de tomar decisões, né? Então, depois dessa rápida passada pela Europa, eu gostaria, acho pela primeira vez nesse canal, de centrar aqui na nossa parte do mundo, centrar nas Américas. O que é o mais relevante que está acontecendo nas Américas hoje? Tem muita coisa acontecendo relevante. Do ponto de vista das relações entre os países das Américas, o mais relevante me parece ser a pressão americana explícita, militar, em cima do governo venezuelano atual. Atual no sentido do governo Maduro, que já está no poder desde 2013, se eu não me engano, né? Nós temos um presidente na Venezuela que herdou o poder do presidente Hugo Chávez, né, que foi eleito pela primeira vez ainda no final dos anos 1980. Nós temos uma figura como do presidente Maduro, que é uma figura praticamente hoje execrada pelo resto do mundo, execrada, detestável e detestado pelo resto do mundo.
Depois de anos do poder, ele convocou uma eleição ano passado, né? E essa eleição ele perdeu, claramente ele perdeu, ele teve nem 30% dos votos, e seu opositor teve quase 70% dos votos. Muito bem, ele não abandonou o poder e continua como um verdadeiro, esta é a expressão, o conceito de tirano, totalitário, isso é totalitarismo. E há uma cúpula do governo que não é apenas ele. O ministro da Defesa se chama um militar, um general, né? Se chama, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Esse ministro da Defesa, Padrinho, ele deu uma declaração esses dias dizendo que a Venezuela é uma democracia e que é um governo constitucional, o que não é o caso dos Estados Unidos. Deve estar brincando, né? Só pode ser uma fala de brincadeira, dizendo que o governo da Venezuela, ele é o ministro da Defesa, Vladimir Padrinho, de um governo constitucional. Só se for na casa dele, né? Só se for no Palácio Miraflores, né? No Palácio do Governo. Ou seja, a pergunta é, o que vai acontecer? Os Estados Unidos vão invadir a Venezuela? Eu não posso dizer nem sim nem não. O que eu posso dizer é o seguinte, há indícios, existem possibilidades dos Estados Unidos invadir? Sim. Que indícios são esses? 10 mil militares deslocados para a fronteira marítima da Venezuela. Não sei quantos navios, os Estados Unidos tem 11 porta-aviões. Um dos porta-aviões está ali perto. Os Estados Unidos tem centenas de submarinos nucleares. Um dos submarinos nucleares está ali. F-15, F-16, ou seja, os Estados Unidos moveu uma parte relevante da sua base militar para o Caribe, para o sul do Caribe. Isso quer dizer com toda certeza que os Estados Unidos vai invadir? Não. Isso é uma força de coação. Desculpa. É uma coalizão, digamos assim. Os Estados Unidos conta com o apoio de quem? Porto Rico, que está ali do lado, que é um estado associado americano. A Guiana, vizinha, que está disputando o território, né? Ao contrário, a Venezuela quer tomar 80% do território da Guiana. A Guiana é aliada militar dos Estados Unidos, óbvio, né? Port-au-Prince, também ali vizinho, também está apoiando. E outros países estão apoiando. Então, os Estados Unidos têm bases para fazer isso. Além disso, lembro a vocês, os Estados Unidos é o único país do mundo que tem quase 1.000 bases militares no mundo. Eu já falei isso. E mais de 80 aliados. Então, se os Estados Unidos quiser invadir a Venezuela, se esse for a decisão do presidente Trump e dos seus assessores, ele vai invadir e provavelmente vai vencer. Isso pode acontecer? Pode. É a melhor saída para qualquer crise? Certamente não. A melhor saída para qualquer crise, como dizia o estrategista militar chinês lá, quantos mil anos atrás, a melhor saída para uma crise militar é vencer sem lutar. Então, o ideal seria que alguém da alta cúpula da Venezuela entregasse o Maduro e seus 2 ou 3 principais assessores, inclusive o Padrinho e o Diosdado, que é o segundo homem e aparentemente o chefe do tráfico de drogas. Eu estou falando de drogas em relação à Venezuela porque isso é há não sei quantas evidências. Não é especulação, não é chute. É evidências de que o governo venezuelano é um governo, a cúpula do governo venezuelano é profundamente envolvida com o tráfico de drogas, principalmente cocaína, mas não apenas, né? Então, esta é uma política americana deste governo de combate ao consumo de drogas, de combate ao tráfico de drogas, que este governo americano deu como prioridade, né, para a sua política em relação às Américas. Não é apenas Venezuela, ou Colômbia, ou Brasil, ou quem quer que seja. O México, claro. É em relação ao Canadá também, né, porque a droga entrou nos Estados Unidos via Canadá. Se isso vai dar certo ou não, o futuro dirá. Mas uma das prioridades, né, no caso das Américas, a prioridade número 1 da segurança nacional americana é o crime, o tráfico de drogas e o terrorismo, que são 3 aspectos associados aos narco-estados que se desenvolveram na América do Sul e no México.
O Canadá não chamaria de narco-estado, mas o México sim. Então, repito, esta é a prioridade. O grande problema disso, temos muito para falar, eu vou continuar falando aos poucos. O grande problema disso é que a agenda internacional dos Estados Unidos está muito ampla, muito vasta. A Europa, claro, OTAN, a Rússia, a China, a Coreia do Norte, ao Irã, a Israel e o Oriente Médio. Ou seja, tem muitos problemas, muitas dificuldades para tratar. A América é a prioridade? Não, não é a prioridade. As Américas, particularmente a América do Sul, ou mesmo a América Latina, não é uma prioridade para o governo americano há muito tempo. Ou talvez eu diria até, seria até mais drástico. Nunca foi realmente prioridade. Talvez no período da Revolução Cubana e no que aconteceu, os golpes militares da América do Sul. O governo anterior, não só o governo do presidente Biden, o governo do Partido Democrata, não só não deu prioridade nenhuma, como apoiou os narco-estados. Apoiou. Fato. Inclusive a Venezuela. Apoiou. Suspendeu uma série de sanções à Venezuela. O governo Biden. O governo atual, do Trump, é um governo comprometido com combate por uma questão de interesse nacional americano. Mais de 50, 60 mil americanos estão morrendo por ano de consumo excessivo de drogas. Aliás, no mundo, o último dado confiável das Nações Unidas, a Agência das Nações Unidas, especializado em crime e drogas, com sede em Viena, o último relatório, que se refere a 2023, tá certo? O de 24 está sendo feito ainda, este último relatório aponta que existem no mundo hoje, ouçam isso, existe no mundo hoje 316 milhões de seres humanos que consomem drogas pesadas regularmente. Quase 320 milhões de seres humanos que consomem droga pesada, não é maconha e coisa, é droga pesada, heroína, cocaína e outras anfetaminas e drogas pesadas, né? E o que isso significa? Que o mercado é enorme e a oferta, né? Como se diz em economia, onde tem demanda tem oferta. A oferta só aumenta. Cada ano a oferta aumenta. Quer dizer, se nenhuma autoridade pública fizer nada, o mundo vai morrer de excesso de droga. Eu diria assim. Não vai sobrar, nesse teatro, não vai sobrar nenhum personagem. Vai morrer todo mundo. Então, o que eu entendo é que os Estados Unidos decidiu 100% tirar o Maduro do poder. Como isso vai ser feito depende ainda de várias circunstâncias. Mas eu não me surpreenderia se os Estados Unidos invadir a Venezuela amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 2 meses, se o Maduro não cair. Fiquem bem e até a próxima. Não se esqueçam, por favor, se gostarem do vídeo, de dar o like, de se inscreverem no meu canal, @paulovrubel. Não, @professor Paulo Vrubel, ponto nenhum, @professor Paulo Vrubel, e espero tê-los no próximo vídeo. Até então, até lá. Obrigado.